Muito bom dia ou boa tarde, depende da hora e do lugar que você está. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Mais uma semana santificado pela glória e pela honra de Deus. Amém? Eu estou aqui mais uma vez como missionário, como mensageiro para entregar essa palavra de Deus, que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Amém? Para que nós possamos fortificar todos os dias, irmãos. Porque a palavra diz que o povo estava no deserto, amém? Mas todos os dias eles saía de casa e ia para fora buscar manás para alimentar o seu corpo. E assim também todos os dias nós precisamos de abrir a nossa Bíblia, meditar na palavra de Deus que nos alimenta, esse espírito faminto que nos alimenta a nossa alma, irmãos, para que nós possamos encontrar realmente aquilo que é a nossa identidade. Porque a palavra, ele nos mostra claro, e hoje a ciência vem nos identificar claramente que DNA de Deus está em nós, irmãos. Nós não podemos afastar dessa realidade, amém? Glória a Deus. Eu quero trazer aqui um ensinamento que está em 18:6, que a palavra diz que o Paulo e Silas estavam a anunciar a palavra de Deus, glória a Deus, em Corinto. Irmãos, é uma resistência para aceitar. Os judeus faziam perseguição, faziam questão para que impedisse aquilo que é a glória e aquilo que é a honra de Deus, que dá a cada um de nós o entendimento, o conhecimento para entregar a palavra de Deus. Mas a todo mundo, sim, nós devemos pregar a palavra a todo mundo, independentemente do lugar, independentemente da religião que você segue. Mas você tem o dever também de recusar, de dizer, não, eu não quero servir. Mas você tem também o dever, ou se quiser aceitar esse Cristo, mas o dever de um cristão é anunciar quem é Cristo. Amém? Glória a Deus, porque cristão é pequeno Cristo, significa pequeno Cristo. O nosso mestre que é Cristo, nós devemos anunciar a ele. Então, glória a Deus, e assim também que o Paulo e Silas foi até Corinto para anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas os judeus, os gregos, fazia esse bloqueio para que os deuses que eles serviam, sim, é o Deus, mas esse novo Deus eles não conheciam. Glória a Deus. Mas a palavra nos diz que chegou um momento que Paulo olhou para eles, porque cheio de coragem ele anunciava a palavra de Deus, mas os judeus resistiam para não aceitar o ensinamento. E assim, um dia ele olhou para os judeus e disseram, olha, se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos que não são judeus. Deus, ele nos dá a responsabilidade de anunciar a palavra. É como a comparação que Jesus fez, trazendo o ênfase para que nós possamos entender aquele semeador. Saiu com semente para semear. O semente começou a cair no terreno, mas outro caiu em lugar rochoso, outro caiu no meio de espinha, outro caiu à beira da estrada, outro caiu num lugar que não dava para crescer. Glória a Deus. Mas alguns semente caiu num bom terreno. E esse semente cresceu e deu fruto. É assim também que Deus nos dá a palavra dele, que é a semente para plantar. Mas onde que esse semente vai cair? Só Deus sabe. Nós não sabemos. Porque Deus conhece o coração, irmão, de cada um. Deus sabe que você do outro lado precisa dessa palavra. Assim como o povo também que estava no deserto, a palavra nos diz que o povo saía todos os dias para ir buscar manás. Mas não guardava, porque aquilo não dava para guardar de um dia para o outro. Todos os dias tinha que sair de casa e ir buscar. E assim também nós devemos todos os dias ir buscar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Não importa judeus, não importa não judeus. Porque hoje em dia há muitas pessoas ainda com bloqueio da verdade de Deus. Muitos judeus se espalharam pelo mundo fora.
Então bloqueia. Quando eu digo judeus, são pessoas religiosas, são pessoas que creem na imagem, são pessoas que adoram a imagem, são pessoas que para eles essa imagem é como Deus. Não, pedindo a essa imagem, também ele vai pedir Deus para mim, irmão. Deus já nos deu acesso, já abriu a porta através de Cristo, porque Cristo diz em João: eu sou a porta para onde as minhas ovelhas entram. Todos aqueles que saltaram nessa porta, querem entrar pela janela, são ladrões. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus está a nos dizer que nós temos acesso direto ao trono de Deus. Deus já nos deu liberdade de falar diretamente com Ele. Assim como Jesus nos ensinou em Mateus: entra no nosso quarto, fecha a porta e orem. E Deus que está no secreto ouve a vossa oração. Onde é que Deus está no secreto? Deus está dentro de cada um de nós. Deus está dentro do nosso coração. É através desse coração quebrantado que nós derramamos para Deus. É através da oração que nós fazemos que Deus reconhece, irmãos. Mas para isso você tem que deixar o orgulho de lado, para que Deus possa reconhecer quem você é ou entregar a sua verdadeira identidade. Porque muitas das vezes a identidade que você tem hoje é falsa. Essa identidade que você tenta mostrar para o mundo não é a sua identidade. É o que você quer mostrar para encaixar na identidade do mundo. Mas aquele que é cristão de verdade não precisa de identidade falsa. Porque Jesus Cristo anula aquilo que você era, amém? E te dá uma identidade nova. E nós precisamos disso. Vê a quantidade de pessoas que andam hoje no deserto, que andam no desespero, que andam com preocupação a mais, que andam na ansiedade. A quantidade dessas pessoas. Por quê, irmãos? Porque existe um vazio que falta ser preenchido. Quantidade de pessoas sem amor próprio. Por quê? Porque eles procuram amor lá fora. Porque dentro deles existe um vazio. E esse vazio é que nos leva a distanciar. Porque, na verdade, tudo que é nosso, irmãos, está dentro de cada um de nós. E nós não precisamos lutar um contra o outro para procurar aquilo que está lá fora, sendo estando aqui, dentro de cada um de nós. Então, assim, a palavra diz que Paulo disse para eles claramente: a responsabilidade não é minha. Assim também como estou aqui a deixar essa palavra que Deus me tocou no coração. Se você quer ouvir, glória a Deus. Mas se não quiser ouvir, também a responsabilidade não é minha, porque eu devo, a minha responsabilidade é assumir esse compromisso e cumprir o meu compromisso com Deus. Assim o Paulo tinha um compromisso com Deus, entregando a palavra, entregando a verdade. Irmãos, a palavra nos diz que Paulo sofreu, irmão, com a prisão, em chicote, em tudo, irmão. A acusação, várias vezes tentaram matar ele. Mas olha, quando você está com Deus verdadeiro, não é esse Deus que é criado pelo homem, não é esse Deus que é criado de barro, que pode partir. Porque a palavra diz: eles têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não falam. Mas eu estou a falar de um Deus que fala consigo, um Deus que vê. Deus olhou para o Paulo e Paulo, em visão, a palavra diz que Deus falou claramente. Certa noite, Paulo teve uma visão, glória a Deus, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não desista, porque eu estou com você. É esse Deus que nós servimos. E Deus disse para o Paulo claramente: ninguém poderá lhe fazer mal nenhum, pois tenho muitas pessoas nesta cidade. Se uma não quer ouvir, a outra vai ouvir. É por isso que você só deve fazer aquilo que Deus manda você fazer. Não tirar nem pôr, não acrescentar nem tirar nenhuma palavra de Deus, mas entrega, porque Deus tem pessoa no lugar. E se Deus te mandar para pregar a palavra nesse lugar, vai e prega a palavra, entrega só. Porque é como semente que você está plantando no lugar. Mas quem faz com que essa semente brota e crescer e dê fruta é Deus. Porque a palavra diz que o Senhor é o lavrador. É quem vê as plantas a crescer, mas aqueles ramos que não dão fruto, o Senhor corta e coloca no fogo.
Glória a Deus. E assim também eu entrego esta palavra. Que Deus venha abençoar a sua vida, que venha abençoar a sua família, que seja uma semana santificada, que você possa meditar na palavra de Deus dia e noite, porque esta palavra é bom, é perfeito, é agradável para os nossos corações e nos faz complemento para as nossas vidas, assim que nós possamos crescer com espiritualidade forte, com entendimento forte, porque entendimento, sabedoria, isso vem de Deus, irmãos. O homem pode crescer na escola, pode ter muitos conhecimentos, mas na verdade o conhecimento verdadeiro, uma completude para o homem, vem de Deus. Amém?